Boa noite. Hoje você vai acompanhar a emocionante homenagem da equipe da Casa do Caminho à sua fundadora e diretora-presidente, Dona Isabel Salomão de Campos, pelos 29 anos de trabalho da comunidade. Vai ver também a entrevista que a jornalista Daniela Arbex fez comigo na 19ª Semana de Kardec. Nós conversamos sobre o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. E ainda o esperado conhecimento espírita. Não saia daí, o Seara Espírita está no ar. 57 anos de trabalho mediúnico. Destes, 29 auxiliando o próximo na Casa do Caminho. Para homenagear Dona Isabel Salomão de Campos, a tarefeira do Cristo, centenas de pessoas se reuniram na última semana. Além de receber rosas, Dona Isabel ouviu os cantores do caminho e os jovens músicos do Instituto Educacional Allan Kardec, que se apresentaram durante a comemoração do aniversário da comunidade. Pessoas sem fronteiras, vivendo pra viver, nenhuma dor nem guerras, nada por que morrer, haver um Deus apenas, como é bom e mais. A maioria das pessoas que veio aqui hoje faz parte da equipe da Casa do Caminho. Todos foram beneficiados pelo trabalho de cura e assistência de Dona Isabel e vieram aqui para agradecer. Membro da equipe, o médico Didier fala da sua emoção ao conviver com a médium. Dani, a minha mensagem de toda a minha família é uma mensagem de agradecimento, em primeiro lugar, porque foi nesta casa que eu encontrei, na figura de Dona Isabel Salomão de Campos, a paz de espírito que eu tanto busquei. E a Casa do Caminho representa, nesse planeta, um oásis de paz, de felicidade, de harmonia, de trabalho no bem, de trabalho genuinamente cristão. A Casa do Caminho é para todos nós que aqui nos encontramos uma verdadeira mãe. Nos acolhe, nos ajuda, nos orienta, nos dá trabalho para que nós possamos desenvolver as nossas aptidões, os nossos anseios de fazer alguma coisa no trabalho tão grandioso que a Dona Isabel criou para todos nós. E o que o Cristo nos dá essa chance de aqui estarmos participando de tudo isso. Seu César, há décadas o senhor acompanha o trabalho desenvolvido pela Dona Isabel. Hoje, nos 29 anos da Casa do Caminho, qual a mensagem que o senhor gostaria de deixar? A mensagem é para que todas as pessoas que aqui participam, que aqui estejam e que poderão se juntar a nós, aproveitem o máximo a oportunidade de ter uma criatura tão esclarecida, tão juntinho de Jesus, para nos orientar, para nos encaminhar, para nos impulsionar na vida. Essa é uma grande oportunidade que todos nós temos e que a juventude que está chegando não pode deixar de aproveitar. É o futuro, é a vida, é a felicidade. O trabalho que tem raízes na alma de Dona Isabel vai prosseguir beneficiando a multidão. Dona Isabel, são 57 anos de trabalho mediúnico e 29 anos da Casa do Caminho. Qual a importância dessa data de hoje? É muito importante. Já pelo tempo de trabalho, a gente percebe a realização do bem crescendo nas almas, nos sentimentos, na parte social, na comunicação, na solidariedade. E a parte principal que me fortalece o espírito, me enche de gratidão, de alegria, de satisfação, é saber que tudo isto é por causa do Evangelho de Jesus, que a luz da doutrina espírita nos felicita a todos. E sem a doutrina espírita, eu não entenderia a mensagem do Cristo tão lúcida, tão amorosa,
tão solidária, tão perfeita, fazendo com que nós conheçamos o amor de Deus que cobre a multidão dos nossos pecados. É alegria muito grande, é indescritível. Dona Isabel, quando a senhora criou esse trabalho da Casa do Caminho, a senhora, de 29 anos para cá, a senhora nunca deixou que as portas se fechassem, né? E milhares de pessoas já foram beneficiadas por esse trabalho. E o futuro? O futuro pertence a Deus. O passado se foi, o futuro pertence a Deus. O importante, minha querida, é este presente. Este presente é altamente importante. É preciso que nós saibamos o que estamos fazendo dele, o que vamos fazer dele. É importante que nós não percamos esta chance que nós estamos vivendo, a era do Espírito. As pessoas estão entendendo que somos, acima de tudo, Espírito eterno, imortal, comunicador. Ele se comunica conosco depois do desaparecimento do corpo físico. Nós temos contato com o mundo espiritual, nós precisamos saber e agir como quem sabe. Creia em Deus, mas entenda por que crer em Deus. Jesus existe, mas vamos viver como se realmente Jesus existisse. Precisamos dar testemunho da nossa gratidão a Jesus, da nossa lealdade à mensagem que nasceu na manjedoura. Este é o nosso trabalho do presente. Temos certeza que estamos garantindo o nosso futuro feliz. Que Jesus a todos abençoe e recompense. Reviver a mensagem de Jesus e trazer novos espectros ao pensamento humano são tarefas do Espiritismo. E é sobre isso a minha conversa com a jornalista Daniela Arbex. Acompanhe. Mirna, por que o Cristo não disse tudo? Porque os homens não estavam preparados para ouvir tudo. E Jesus, na sua bondade, na sua compreensão, permitiu que os homens progredissem, se aprimorassem, se preparassem para aprender mais. E ele anunciou o Consolador prometido. Qual foi a missão do Consolador? A missão do Consolador é justamente trazer de volta a essência do cristianismo, trazer de volta ao coração e à mente humana os conceitos básicos do cristianismo, o amor ao próximo, o perdão, a compreensão da justiça divina, o impulso ao progresso contínuo, diuturno, até chegar à perfeição. Essa é a grande missão da doutrina dos Espíritos, em sendo o Consolador anunciado por Jesus. Além disso, ampliar a visão que o homem tem da vida, ampliar os conceitos humanos a respeito das leis de Deus. A doutrina espírita faz isso. Com os preceitos básicos da doutrina espírita, nós podemos compreender melhor o que Jesus nos trouxe. Então, quando a doutrina espírita anunciou a imortalidade da alma, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, quando a doutrina dos Espíritos faz viva a lei de causa e efeito, representando a justiça divina, a mediunidade, então nós temos argumentos para compreender o que Jesus queria dizer, que era preciso amar, que era preciso perdoar, que isso impulsiona o homem ao progresso, que orar e vigiar é a mesma coisa que estar em sintonia com os espíritos superiores. Que quando Jesus afastou dos obsediados os obsessores, Jesus estava nos ensinando o que vem a ser as doenças da alma e como tratá-las. Então, os conceitos básicos do Espiritismo nos fazem compreender melhor e nos dão argumentos para vivenciarmos os preceitos cristãos. Dentro dos princípios e conceitos do Espiritismo, onde estão as ideias cristãs? Em tudo. Porque esses conceitos básicos do Espiritismo, a bondade e a justiça divina, a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, a possibilidade de se viver em outros mundos materiais para propiciar mais progresso, tudo isso remonta à justiça de Deus na expressão cristã. Tudo isto remonta à possibilidade de todos nós chegarmos à perfeição por nossos próprios esforços. Jesus não anunciou: vós sois deuses,
podeis fazer o que eu faço e muito mais. Há muitas moradas na casa do Pai. Eu vou lhes preparar o reino dos céus. Então, Jesus anunciou tudo isso. O Espiritismo remonta todos esses conceitos cristãos, ampliando a visão do homem e trazendo esses conceitos cristãos para a vida cotidiana. E o Espiritismo corre os mesmos riscos do cristianismo nascente? Nós podemos dizer que sim, porque o cristianismo puro, na essência, na beleza, na grandeza, na sabedoria que Jesus nos ofertou há mais de 2000 anos, foi esquecido pela humanidade em detrimento do poder, do dinheiro, da vaidade, da ignorância e da prepotência. Os conceitos cristãos que foram escritos e descritos pelos apóstolos foram aviltados, foram perseguidos, foram mutilados, foram modificados pela vaidade humana. O que era a religião do espírito transformou-se na religião da matéria. O que era sagrado no sentido espiritual, na compreensão espiritual da religião, transformou-se na religião do mundo, na religião mundana e materialista. Os dogmas. E em muitas outras coisas. O que acontece com a doutrina dos espíritos se assemelha ao que aconteceu com o cristianismo na sua origem. A doutrina dos espíritos é libertária. Ela oferece ao homem os recursos para que ele faça as suas opções. Os limites do espiritismo estão nos conceitos morais, mas o homem é livre para fazer do espiritismo aquilo que bem desejar. E os homens correm o risco de, neste ponto, se perderem, os espíritas. No exercício da liberdade que o espiritismo oferece, os homens se confundem no desejo de emitir opiniões, no desejo de ser maior do que aquele que foi o maior entre nós, o codificador. Pois é, aí você tocou num ponto importante, exatamente para garantir essa lealdade à doutrina espírita que nasceu a Semana de Kardec, né? Qual que é o objetivo dessa semana? Manter a lealdade a Allan Kardec, preservar os conceitos originais, preservar a codificação, preservar o que é a nossa base, a nossa sustentação, a nossa convicção. Tudo mais são adereços, são impulsos, são ajudas, benefícios. A literatura em torno da codificação é para beneficiar exemplificando. Mas o que solidifica o espírita é a doutrina dos espíritos na sua obra básica. E isso nós precisamos preservar a qualquer custo. Preservar a doutrina dos espíritos é tarefa de todos nós, porque, de alguma maneira, os chamados líderes espíritas, os conceituados expositores, por vezes se esquecem dessa grande tarefa. Então, cada um de nós os espíritas de qualquer lugar do país, do mundo, nós precisamos ser divulgadores do espiritismo, defensores da lealdade a este espiritismo nascente e que sejamos nós daqueles que, vivenciando o espiritismo, vamos preservá-lo pela nossa vivência. Então, estes riscos serão afastados à medida que formos leais aos ensinamentos e aos conceitos que libertaram nossa mente, que nos transformaram em alguém melhor, mais corajoso, mais pungente, que nos libertaram dos medos, das angústias e da depressão. Nós precisamos aprender a sermos leais. Dentro dessa lealdade dos ideais espíritas que você disse, como é que você vê o trabalho dessa casa? Eu cresci dentro da Casa do Caminho desde o dia em que a Dona Isabel nos convidou a limparmos este salão onde nós estamos agora, a varrermos o chão, a lavarmos essas cadeiras todas que estão aí há mais de 25 anos atrás. Trazer a família, trazer as crianças, os jovens, para jogar água, passar sabão e escova nessas cadeiras que estão aí até hoje, representa a essência dessa convicção espírita. Isso é uma das lembranças mais vivas, mais bonitas e mais prazerosas que eu tenho na minha vida. Então, em cada atitude vivida aqui dentro da Casa do Caminho, nós podemos e estamos fazendo essa defesa da doutrina espírita.